que você carrega muda tudo? Talvez você já sentiu um vazio mesmo estando dentro da igreja e se perguntando por que sua vida espiritual não avança. Talvez não seja mais a falta de esforços ou conteúdo ou de religião. Esteja faltando a presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia, e muito tampouco um vento simbólico. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. E quando se manifesta, tudo muda. Hoje, você vai conhecer como conhecer bem o Espírito Santo de Deus dentro da palavra. Vamos lá? Quem é o Espírito Santo? Em João 14, 16, 17 vai dizer: E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Ele consola, na realidade, ele ensina, ele convence, ele direciona, ele transforma. Sem ele, a vida cristã se torna uma religiosidade. Em 2 Coríntios 3,17 vai dizer: Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Como o Espírito Santo age? Vamos entender um pouco sobre isso? Primeiro, ele transforma o interior. Em Ezequiel 36, 26, 27 vai dizer assim: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de sensibilidade. Ele muda desejos, muda pensamentos, muda atitudes. Segundo, ele capacita para viver com poder. Em Atos 1:8 vai dizer: Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não se trata apenas de falar de Jesus, mas de viver com autoridade. O Espírito Santo te fortalece contra o pecado. Te impulsiona a dar testemunho. Ele te enche de coragem, de vontade de viver algo novo, sobrenatural. Terceiro, ele intercede e nos guia. Em Romanos 8:26 vai dizer assim: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Intercede por nós com gemido inexprimíveis. Em João 16:13 também vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Queridas e queridos, ele ora por você quando você não tem palavras. Ele te guia quando você está confuso. Eu já me senti confusa em alguns momentos e eu, às vezes, estava sendo levada para fazer uma ação que eu disse: ai, porque eu não pensei nisso? Mas era o Espírito Santo me guiando. E muitas vezes eu e você não temos coragem de orarmos, mas o Senhor, que concedeu o Espírito Consolador, muitas vezes ele tem orado por nós. Mas a gente tem que ter a resiliência e entender, se relacionar com a terceira trindade, o Espírito Santo de Deus. Amém? Como receber e andar com o Espírito Santo? Entregar o arrependimento sincero. Em Atos 2:38 vai dizer assim: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente precisa nos arrepender para que a gente possa receber o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem: eu tenho o Espírito Santo. Sim, mas você não se arrependeu. Só para aquele, a palavra está dizendo, é só para aquele que se arrepende, é que recebe o dom do Espírito Santo. Segundo, vida de oração, comunhão com Deus. Lucas 11:13 vai dizer: se vocês sabem dar boas dávidas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então não cesse de pedir. Peça ao Espírito Santo. Mas peça com muita vontade, com muita ousadia, com muito desejo. Porque a palavra diz que se o Pai dá ao Filho, ele também vai dar ao Espírito.
Terceiro, obediência e sensibilidade à voz de Deus. Em Gálatas 5:25 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que podemos aplicar? Né? Através das nossas orações diárias, você pode ter o Espírito Santo agora mesmo, nesse exato momento. À medida que você está ouvindo essa pessoa falar, o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Ele quer habitar em você, ele quer te guiar para tudo que você venha falar, ele te consola no momento que você precisa e ele te capacita naquilo que você precisa ter mais conhecimento. Chega de viver por si só. Nós somos dependentes de Deus. Vamos reconhecer essa paternidade e colher os frutos que Ele nos deixou, que é o Espírito Consolador, para que possamos viver cada vez mais, sabe? Para que a gente possa entender que o Espírito Santo de Deus, ele não cansa, ele não é religioso. O Espírito Santo há vida, há poder, há um direcionamento extraordinário da nossa vida. E que o Espírito Santo venha sobre nós a cada dia, que a gente possa reconhecer que você precisa do Espírito Santo e que ele venha habitar cada vez mais na sua vida, que ele venha te encher, que ele venha te transformar, que ele lhe guie, que você possa dar testemunho daquilo que Deus está fazendo através de muito amor. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado através da sua palavra. E o que eu desejo para você nesse dia, um dia tremendamente abençoado, cheio de coisas boas, e que você possa entender que o Espírito Santo, ele é o nosso consolo na nossa tribulação, em tudo que a gente necessita. Então, saiba se relacionar com o Espírito Santo. Saiba entender que você necessita muito do Espírito Santo para ter um bom relacionamento com o Pai. Eu não diria só que ele é a chave. Ele é tudo. Ele é o caminho. E às vezes o silêncio, o Espírito Santo também fala. Então, eu desejo para você, nesse dia, que você exercite e se relacione com o Espírito Santo. Tenha conversas, como você está tendo aqui comigo. Tenha conversa com o Espírito Santo, que vai te surpreender. Então, existe um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Se você quiser, eu tenho esse livro em PDF. Mas também, se você quiser adquirir, você pode procurar, eles ainda estão à venda. É extraordinário esse livro. Então, aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe.